Fala conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento. Espírito Santo, nós estamos à tua disposição nesta manhã. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí, no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Irmãos, como disse, é uma alegria enorme estar aqui. Pastor Renan, pastora Bianca, são nossos amigos aí, e a gente tem essa igreja toda no nosso coração. Vocês moram no nosso coração. Já estava até com saudade já de estar aqui. Pastor Renan, quando me convidou lá nós estávamos lá na Nazareno, no nosso estudo, e houve uma testificação de Deus aí em ele me convidar. Queridos, Romanos 12, versículo 4, diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E aqui diz, versículo de número 6, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar e ensinar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, usa esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, e o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria. Amém? Coloca a mão no coração e diga assim: Senhor meu Deus, fala comigo nesta manhã, em nome de Jesus. Pode se sentar. Queremos dar aí as boas-vindas às pessoas que estão na live também, estão assistindo ou vão assistir, se ficar gravado, Amados, como eu disse, nós vamos falar nesta manhã acerca de propósito, acerca de destino para a nossa vida. Irmãos, há uma força, um propósito de Deus em nos reunir aqui nesta manhã, nesse dia, nesse domingo tão especial, dia 26 de abril. E eu queria falar aos irmãos sobre essa temática, acerca dos dons. Na Bíblia existe dons espirituais, existem os dons motivacionais, e eu queria falar sobre exatamente esses. Não queria falar hoje sobre os dons espirituais. Os dons espirituais estão em 1 Coríntios capítulo 12. Tem gente que acha que a Bíblia só nos mostra 9 dons, mas não, a Bíblia nos mostra mais do que isso. E atentando aqui, focando nesse texto de Romanos capítulo 12, aqui, irmãos, fala dos dons segundo a graça, versículo 6, poderia ser chamado de dons da graça, mas eu prefiro chamar de dons motivacionais ou dons ministeriais. Irmãos, a gente usa muito esse termo, ministério, a gente tem ministério daqui, ministério da colar, mas o que significa ministério? Ministério vem de uma palavrinha grega, que é diakonos, diaconia, que significa serviço. Repita isso: ministério significa serviço, exatamente, significa trabalho. E aqui nós vamos falar sobre os dons ministeriais. Dons ministeriais é o dom do ministério em exercício. Ou seja, ministério, para você entender, ministério, ele é o exercício do dom. Ministério é quando o dom que você tem está sendo usado, ok? Por exemplo, existem outros dons também: pastor, evangelista, profeta, mestre. Então, a pessoa tem o dom de pastor. Ministério é quando esse dom pastoral está sendo usado, ele está sendo usado como pastor, ele está cuidando. Pastor no grego é poimênia, então está cuidando. Então o que é ministério?
Ministério é o exercício do dom. É quando o dom está sendo usado, é quando o dom está sendo praticado. E já vou adiantando, ministério não é título. Porque tem muita gente que tem título, mas não tem o dom. Entendeu? Tem muita gente que tem um cargo, né, um título, mas não coincide com o dom que ela tem. Bom, indo direto ao ponto, irmãos, eu queria falar sobre essa lista que está aqui em Romanos capítulo 12, que a Bíblia nos mostra diferentes dons. Olha lá, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça, a Bíblia diz também que nós somos um só corpo, mas individualmente nós somos membros uns dos outros. Deus colocou nesse corpo, no corpo de Cristo, na igreja, vários dons, para que haja uma operação de forma diferente, mas que todos os dons trabalhem para o progresso da obra do Senhor. Então nós falando, né, sobre esse tema, sobre os dons ministeriais, aqui a Bíblia nos fala no versículo 6, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. O primeiro dom que aparece aqui é dom de profecia. O que é uma pessoa que tem um dom profético? Na Bíblia aqui significa pessoa que é perceptiva, ela é receptiva, ela tem um alinhamento com Deus tão profundo que Deus comunica a ela, e ela tem palavras de sabedoria para o momento e tem palavras de revelação para o momento, ok? Espiritualmente falando, às vezes uma situação é tão complicada, não há saída, mas aquela pessoa que tem o dom profético, ela é tão alinhada com Deus, que ela percebe a vontade de Deus para o momento, ok? E por falar nisso, né, eu estou me lembrando aqui, irmãos, que o culto pela manhã, ele é bem gostoso, né? Às vezes tem o culto, agora a gente vai pregar esta palavra, à noite eu pregarei uma palavra diferente, mas pela manhã há uma presença assim, não sei se é porque a gente está descansado, não sei se é porque é pela manhã, mas os cultos de domingo pela manhã, o pastor Renan deve saber, flui espiritualmente, que é uma beleza, é um segredo aí de anos de pastorado que eu percebo isso. Bom, então, a pessoa que tem o dom profético, ela vê as coisas de Deus, ela entende as coisas de Deus, e ela é usada por Deus. Por exemplo, na Nazareno mesmo, dando aula para um irmão, o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu não sei, ele estava lá na Nazareno do pastor Guerra, e ele estava no culto assim, e ele olhando para um casal, viu a mulher com um bebê. Ele falou: mas que doideira, né? Ele estava no culto, ele viu a mulher com um bebezinho no colo. Aí ele ficou incomodado com aquilo e falou assim: olha, seguinte, foi lá para a mulher, chegou para ela e falou assim: olha, irmã, eu estava ali orando e eu vi você com um bebê no colo. Eu não sei, eu quero falar isso. Ele ficou até meio assim, falou: sabia se era de Deus, se não é? Irmãos, o casal estava orando para ter uma criança, glória a Deus. Olha isso. E a visão dele se cumpriu. Dentro de um mês, anos, a mulher estava com o bebezinho no colo. Olha isso. Então, ele, sem perceber, ele estava tendo um dom profético, né? E uma outra experiência para você entender. Nós fazemos esse retiro, vai ter retiro dos homens, né? E a gente fazia retiros para as pessoas que se convertiam, a gente reunia na chácara, né? Aquele encontro de 3 dias, tal. E nós na chácara, irmãos, tinha algumas pessoas que estavam vindo, assim, como a gente diz, né, do mundo para a igreja, tinham lá seus vícios e tudo mais. E aí a gente resolveu orar para a libertação de pessoas que tinham vício de cigarro. Pela fé, a gente falou: vamos orar para quem quer se libertar do cigarro. Tá bom, irmãos, chamamos a turma lá, e aí reuniu a turma. Eu fiquei, tinha uns homens assim, eu aqui, e aí tinha uns irmãos em oração aqui do meu lado, tal.
e aí nós começamos a orar, e houve, né, o rapaz, as pessoas, né, homens, mulheres, entregaram ali aquele vício, falou assim, não, eu não vou fumar mais e tal, está cancelado, a partir de hoje eu não vou fumar mais. Para quê, irmãos? Nós fomos orar para a turma, todo mundo caiu endemoniado, todo mundo caiu endemoniado. Então, e aí o moço caiu aqui perto de mim, começou a se debater, né, e eu aqui, aí eu comecei a ver que ele colocava a mão assim, sufocado, estava endemoniado. Aí uma mulher do meu lado falou assim, pastor, olha lá, pastor. Eu falei, o que, moça? Ah, pastor, o que, menina, que você quer falar? Um barulheiro de oração, escudo, a gente estava na grama, no gramado lá no campo. Pastor, olha lá, pastor. Eu falei, o que, menina, o que foi, não sei o que. Pastor, no pescoço dele. Eu falei, o que foi? Ah, tem um demônio agarrado no pescoço dele. Eu falei, sério? Eu falei, você não estou vendo nada disso não? Aí, irmãos, quando ela falou, pastor, olha lá, eu peguei no pescoço lá e falei, sai em nome de Jesus. Aí aquele moço ficou liberto para a glória do Senhor. Ele estava sufocado, estava se debatendo, na hora parou. E depois de alguns meses, né, ele era de Altair, da nossa igreja de Altair, na cidade de Altair, perto de Olímpia ali. E ele, irmãos, por graça divina, verdadeiramente, ficou liberto do cigarro. Olha que benção, uma benção mesmo, está liberto até hoje. Então assim, por que eu estou falando isso? Porque eu não estava vendo absolutamente nada, mas tinha uma irmã que tinha um dom lá, que estava vendo o capeta grudado nele, está entendendo? Onde que estava? A irmã, né, profeta, vamos assim dizer, tinha um dom, de certa maneira. Às vezes esse dom manifesta em momentos, tal, e às vezes uma revelação momentânea, às vezes uma vez no ano, coisa assim, não é todo dia, às vezes que um profeta tem visão. Por exemplo, Daniel, né, a gente dá aula e a gente mostra que Daniel teve visão quando ele era jovem, depois de um tempinho quando era meia idade, depois ele teve as visões quando ele era idoso. Então a visão de Deus, a profecia, muitas vezes ela não é para todo dia, porque se for todo dia não é sobrenatural, se for todo dia acaba sendo natural, então não é sobrenatural, entendeu? Então a profecia é algo que acontece sobrenaturalmente. Se Deus quiser nos revelar as coisas, Ele vai revelar, entendeu? No tempo dele, na hora dele, na maneira dele, amém, queridos? Mas talvez você já tenha sido usado desta maneira, e que Deus use mesmo, porque nós precisamos de pessoas com esse dom, um dom profético, né? O dom que vê algumas coisas que só Deus vê e revela para nós. Então esse dom é importantíssimo. O segundo dom, irmãos, aparece aqui, se é ministério, seja em ministrar. Aqui a palavra que poderia estar melhor traduzida seria servir. A palavra ministério aqui, a Bíblia de vocês todas são iguais à minha? Está falando ministério? Ou que fala na sua, irmã? Servir? Ó, que boa, já veio traduzida na melhor maneira. Então aqui, ó, se é servir, seja em servir. Então existe pessoas que têm um dom profético, mas tem gente que tem um dom de servir, é o dom do serviço. Ela gosta de servir. Às vezes ela não gosta de liderar, não gosta de pregar aqui, mas ela gosta de servir, ela ama servir. Retira com ela, para ajudar, né, para lavar a louça, para arrumar não sei o que, gosta de servir. Se você mandar ela pregar, não vai dar certo, porque o dom dela é servir. É aquilo que a gente diz, irmãos, que é pau para toda obra no popular, né? A pessoa é um touro, um boi, né, para trabalhar. É a pessoa que tem o dom do serviço. Essas pessoas dão ótimos diáconos, que a própria palavra diácono é servir, é a pessoa que serve, né? Doulos é escravo, mas diácono é aquele que serve, e serve com amor, porque quando ele está servindo, ele está sendo usado no dom que Deus deu para ele, e quando ele está sendo usado no dom que
Deus deu para ele, ele é feliz, alegre, está fazendo a vontade de Deus. Então Deus deu muito desse dom no meio da igreja. Existem muitas pessoas com dom de serviço, e eles estão espalhados. Compete a nós perceber e encaixar essas pessoas nos seus respectivos lugares, porque eles vão ser usados de uma maneira tremenda nessa área. Então o segundo aí, irmãos, é o serviço, né? O servir, o trabalhar. É pessoas que gostam de ajudar os outros membros, gostam de ajudar a liderança, gosta de ajudar para que for necessário, gosta de trabalhar. Como eu disse, são excelentes diáconos, diaconisas. Na maior parte não servem para liderar, mas existem pessoas que mesmo servo, eles têm o dom de liderança, então eles servem para liderar. Existem líderes servos, aí, ok, irmãos? Porque esses dons também, às vezes a pessoa não tem só um, ela tem mais de um. Ela é um líder, mas ela é um servo. Então ela gosta de trabalhar, de servir, mas ela tem dom de liderança, que a gente vai falar já já. Então assim, a maior parte não serve mesmo para liderar, porque tem o dom de servir. Por exemplo, ele foi chamado, às vezes não para estar aqui no púlpito, mas às vezes ele foi chamado para estar na porta, são os introdutores. Muitos deles têm esse dom, sem sombra de dúvida. E vocês sabiam, irmãos, que o primeiro homem na Bíblia que foi chamado, que foi denominado cheio do Espírito Santo, primeira pessoa na Bíblia, tal pessoa foi cheia do Espírito Santo, sabe quem foi? Uma perguntinha bíblica, né, para quem gosta. Sabe quem foi, irmãos? Foi um homem chamado Bezalel. Bezalel, a Bíblia diz em Êxodo 31, que ele foi tão cheio do Espírito Santo, que ele fez a administração, a liderança de toda a construção dos móveis, de toda a arte em ouro, prata, bronze do tabernáculo. É aquele homem que ajudou a Moisés a concretizar a visão que Deus tinha dado para ele no monte. Deus falou assim: ó, constrói um tabernáculo. E quem é que construiu? Foi alguém que tinha um dom de serviço, chamado Bezaleel, e a Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Pessoa cheia do Espírito Santo não é só a pessoa que está aqui no púlpito, é uma pessoa que está servindo a Deus no seu dom, glória a Deus. Ela foi chamada por Deus. Então, quando você serve, você está sendo muitas vezes cheio do Espírito Santo para servir. Ok, irmãos? Forte isso, né? Então o terceiro dom agora, a Bíblia diz: se é servir, se é administrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Pessoa que tem o dom do ensino, irmãos, está ligado ao dom de mestre, né? A pessoa sabe ensinar. Tem pessoa que não sabe ensinar. Tem pessoa, irmão, que você escuta a pessoa por 1 hora, você não entende o que ela fala. É sério, é difícil. Tem pessoa, irmão, que é um enrolation, conhece? Enrolation, tem um negócio. A pessoa enrola, ela vai pregar durante 40 minutos, ela fica rodando o toco, fala: meu Deus, onde esse homem vai chegar? E ele fala, ele tem 40 minutos para pregar, 39 minutos ele enrola. O povo cansado, não entende nada que ele fala. Meu Deus, o que ela fala? Não tem o dom de ensinar. Mas quem tem o dom de ensinar, o pouquinho que ele fala, o que ela fala, você já compreende, faz você crescer na graça do Senhor. Faz você crescer. A pessoa que tem o dom do ensino, ele ensina para que as pessoas cresçam diante de Deus, aprendam a vontade de Deus, aprendam o querer de Deus, aprendam o que Deus quer na vida dele, na vida dela. Essa capacidade dada por Deus, muitas vezes para examinar a Escritura, para expor a Escritura, para que as pessoas entendam e cresçam no Senhor, ok? Então falamos já dom da profecia, dom do serviço, que é o ministério, traduzido aqui, e é o dom do ensino. E aí temos 3, né? Vamos para o quarto. A Bíblia fala sobre exortar. Nossa, esse aqui é o que está mais... não está bem traduzido. Irmã de verde, querida,
Como está escrito na sua aí? Oi? Olha, ânimo, gostei. Tem mais alguma versão aí, irmãos? A Bíblia diz aqui, ó, ou o que exorta, usa esse dom em exortar. A melhor palavra aqui, seria essa melhor traduzida na Bíblia, né? Porque para nós, exortar, tem gente que fala assim, opa pastor, eu não tenho dom de profetizar, não tenho dom de servir, de ensino, mas esse dom aí eu tenho, pastor, exortar, é comigo mesmo. Eu gosto de exortar a pessoa, eu sou exortador, exortadora. Eu gosto de dar dura, pastor, comigo é na pancada. Não, eu gosto de chamar atenção, eu gosto de exortar, é esse dom que eu tenho esse dom mesmo, é eu, né? É o crente Thor, né? Conhece o crente Thor, irmão? Ele vive debaixo de um trovão. Vocês conhecem o crente ninja? Eu apresentei ele na aula. O crente ninja, ele está aqui, de repente desaparece, não acha mais, sumiu. Ai, Jesus amado. O crente Thor, irmão, é esse, ele vai tudo na marretada, sabe, no martelo, pá, na pancada ali, entendeu? Eu tenho o dom de exortar. Tem umas irmãs que é crente tora, sei lá, se existe, né? É na pancada, no machado. Fala a Deus, ó, Deus está falando nesta manhã aí, meu Deus do céu. Tem uns irmãos que é casado com as irmãs assim, que é uma benção, faz parte, aleluia, glória a Deus, né? Cada um carrega a sua cruz, não é uma benção, né? E teve um irmão, deixa eu contar uma rapidinho para vocês, irmãos, vocês querem ouvir, em nome de Jesus, querem ouvir uma aí? Teve um irmão, chegou em casa assim, a mulher estava fazendo arroz, tal, cozinhando, aí o irmão chegou da igreja, agarrou a mulher assim, pegou a mulher pela cintura, levantou a mulher, e lá ali, levantou para lá, e levantou, aí a mulher, colocou a mulher no lugar, aí a mulher falou assim, nossa amor, você está animadinho hoje, você veio da igreja, aquele pastor é bom, hein, pastor é bom, o pastor pregou bem hoje, sobre o que ele pregou? Aí ele falou assim, olha amor, sabe o que ele pregou? Que cada um tem que carregar a sua cruz. Então eu estou carregando a minha, brincadeira à parte, né? Então assim, existe as pessoas que acham que tem esse dom de exortar, mas não é, irmãos. Aqui, a melhor tradução é aquilo que está na Bíblia da irmã, depois até vou conferir que Bíblia que é aquela lá. Irmãos, aqui o correto seria você até arriscar essa palavrinha e colocar no lugar a palavra ânimo, aquele que dá ânimo, pode ser, mas encorajar, não é exortar, aqui o sentido é de dar coragem, motivar, uma palavra muito em voga hoje em dia, né, sobre motivação, por isso os dons motivacionais, mas aqui seria melhor assim, o que tem o dom de encorajar, de dar ânimo, é isso mesmo no grego aqui, eu até decorei a palavra, paráclitos. Quem tem esse dom, ele anima as pessoas, a pessoa está lá sem ânimo, sem coragem, ele vai lá e levanta a pessoa está desanimada, ela vai lá e levanta a pessoa, vai lá e levanta aquele casal. Às vezes a situação está terrível, mas a pessoa que tem o dom de encorajamento, vai lá e motiva a pessoa de forma espiritual, estimula a pessoa, irmãos, é um ótimo conselheiro, uma ótima conselheira, é muito usado por Deus para auxiliar os casais, né? Auxiliar as pessoas que estão necessitando de aconselhamento. Então a pessoa gosta de animar os outros, é uma pessoa animada, naturalmente, ela tem o dom de animar, ela levanta, ela dá coragem, ela dá inclusive fé às pessoas, e ajuda, mais importante, ajuda a pessoa a desenvolver, irmãos, inclusive, o potencial que Deus deu para aquela pessoa. Posso ouvir um amém? Estão entendendo? Está complicado? Estão entendendo? Então já falamos profecia, falamos de ensino, dar ânimo, falamos do ensino,
E agora qual é o próximo? É o repartir. Esse aqui, irmãos, é a pessoa que gosta de doar, gosta de repartir, é uma pessoa liberal, ela não tem problema em doar. Eu vi o pastor Renan falando sobre as ofertas, os dízimos aqui. É uma pessoa que ama a obra de Deus, ela não tem problema em dizimar, não tem problema em ofertar, a pessoa é doadora. Olha, existe um dom para isso, exatamente. A pessoa que gosta de contribuir, isso mesmo, ela gosta de doar financeiramente, né? Nós falamos, inclusive, 3 maneiras que o Wesley lidava com dinheiro. O Wesley lidava com dinheiro de 3 maneiras, John Wesley, né? Ele ensinava que a gente devia ganhar o máximo que a gente pode, a gente tem que economizar o máximo que a gente pode, e a gente tem que doar o máximo que a gente pode. Não vai dar tempo de eu falar aqui os 3, mas você vê que ele tinha um projeto na sua vida, de que mesmo quando ele aumentava o salário dele, ele continua vivendo com um salário pequeno, e o que tinha a mais do seu salário, ele doava, entendeu bem? Então se ele ganhava, sei lá, 5 mil reais, quando jovem, e aí o salário aumentou para 10, 15, 20, ele continuava vivendo com 5, entendeu? E o restante que aumentava, ele acumulava? Não, ele doava. Olha isso, irmãos, e foi a vida inteira dele. Bonito isso, né? Então a questão da doação, muitas pessoas, graças a Deus por elas, são pessoas que ajudam a obra de Deus, eles cooperam com a obra de Deus, eles contribuem com a obra de Deus, eles são liberais, eles têm o dom de contribuir. Às vezes você pede para ele, fala assim: ó, nós estamos precisando aqui, sei lá, de um saco de arroz. Sabe o que ele traz, irmão? Ele traz uma cesta básica ou 10 cestas básicas. Aí o pastor fala: olha, nós vamos fazer um evento com as crianças, estão precisando de um saquinho de pipoca. Irmão, ele aparece aqui com 1 tonelada de pipoca. É a pessoa que tem o dom da contribuição, é a pessoa que gosta de contribuir. Está aqui na Bíblia, é o que repartir, ó, faça com liberalidade. Bonito isso. Vocês sabiam que tinha um dom para isso, irmãos? Impressionante, né? Mas aí eu preciso fazer uma observação. No servir, inclusive, talvez você escute eu falar isso e fale assim: ah, pastor, mas espera aí, eu não tenho o dom de servir. Então, se eu não tenho o dom de servir, eu não vou servir. Está errado. Porque, irmãos, nem todo cristão tem o dom de serviço. Mas deixa eu dizer, mas todo cristão deve ser um servo de Deus. Amém? Então eu estou falando aqui, não é para você isolar e falar: não, eu não tenho o dom de servir, então eu não vou servir. Não, Jesus mesmo veio para servir. Não sei se vocês estão projetando aí, projeta aí Marcos 10:45, meu queridão, por favor. Olha o que diz aqui. Ah, estão projetando aqui, ó. Cadê? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, ó, e dar a sua vida em resgate de muitos. Ah, talvez tem pessoa que às vezes entende mal, né? Ah, eu não tenho o dom de servir, então quando precisar servir, não vou servir para nada, porque só quem vai ter o dom que vai... Não, nada disso, irmãos. E muito embora às vezes a gente não tenha o dom de servir, mas todos nós somos servos de Deus, amém? Todos nós devemos ajudar. Segunda observação: talvez você não tenha o dom, por exemplo, de repartir, mas deixa eu dizer uma coisa, uma observação também: nem todo cristão tem o dom de contribuir, mas todos os cristãos têm a função de colocar uma parte da sua renda à disposição do Senhor. Amém, querido? Você tem que ajudar a obra de Deus, você tem que contribuir mesmo. É um investimento eterno para as missões, para manter a obra do Senhor, para manter isso aqui funcionando, irmãos. É necessário, inclusive, da ajuda e da contribuição dos irmãos. Então, mesmo que você não tenha esse dom, por exemplo, mas você tem a obrigação, o dever de ajudar a obra de Deus financeiramente. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus, estão entendendo? E aí o outro dom é a liderança. Esse aqui é fácil, é a pessoa que tem o dom de liderar. Ela é usada por Deus para administrar
as várias atividades da igreja. É um líder, né? As pessoas o seguem, as pessoas a seguem, né? Inclusive isso a gente vê até nas crianças, irmãos. Tem os líderes da bagunça na sala das crianças, pode perceber. já começa a observar ali, ó, o domzinho dele lá. Tem criança que tem o dom da liberalidade, não é não? Tem o dom de repartir. Ele está com uma bala, irmão, está com uma bala, criança. Aí você fala assim, me dá essa bala para mim. Ele, toma, tio. Ele já logo te dá, né? A pessoa é liberalzinho, graças a Deus, né? Desde quando criança, natural isso. Então a gente percebe esse tipo de dom que Deus deu às pessoas. Então, liderança é aquele que é colocado à frente, aquele que conduz, lidera, visando o bem espiritual de todos. E por último, o dom da misericórdia. Que dom é esse, irmãos? Pessoa que tem o dom da misericórdia é a pessoa que tem o dom da compaixão. Ela é compassiva, ela é amorosa, ela tem a capacidade dada por Deus para ajudar, para consolar os necessitados. A pessoa que tem o dom da misericórdia, ela gosta de visitar as pessoas, de amparar as pessoas, são bons conselheiros também, tem paciência de ouvir, entendeu? Tem paciência de ouvir as pessoas, tem paciência com os idosos, gosta de ouvir realmente as pessoas, gosta de aliviar o sofrimento das pessoas, crentes ou não, e gosta, é bom para visitar os doentes, às vezes visitar um hospital, visitar um asilo, visitar os órfãos, visitar às vezes os presidiários. Uma observação: nem todo mundo tem o dom da misericórdia, mas todos nós devemos amar o próximo. Nós devemos amar as pessoas, porque Deus ama as pessoas. Então, o amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, vertical, né? E amar ao próximo, irmãos. O amor ao próximo foi o que o Senhor nos ensinou. Então, muito embora às vezes não tenhamos o dom da misericórdia, nós devemos amar o próximo, tá bom? Então, existem outros dons que eu não dá tempo de falar aqui, né? Mas só para vocês perceberem esses dons, né? Que existe o apóstolo, que é um tipo missionário, profeta, evangelista, pastor e o mestre. Irmãos, agora imagine que esses 7 dons, acabando o culto aqui, a gente vai para uma churrascaria, eita maravilha, a gente vai lá para o rodízio. Irmão, meu filho mesmo, eu não levo ele assim, evito ir com ele para rodízio de pizza, porque irmão, a pizzaria para de servir porque não dá conta, assim, é violento, irmão, violento. Ontem tinha uma pizza em casa, eu fui olhar, meu filho, numa sentada só, pastor Renan, foi metade da pizza. Eu falei, meu Deus, Senhor da glória, que negócio é esse? O que está acontecendo? O menino é violento, irmão. Irmão, crente não bebe, né, irmão? Já viu essa? Crente não bebe, mas come, que é uma beleza, não é não? Bom, por que eu estou falando? Estou falando do restaurante. Então imagine que agora acaba o culto e a gente vai tudo numa churrascaria, beleza? Vamos para uma churrascaria, passar vergonha, assim, no sentido de comer, né? Mas está todo mundo lá, sentadão, tranquilão, aquela em volta da mesa, todo mundo junto. E aí os 7 dons estão lá, que tem o dom profético, o dom de servir, o dom de ensinar, o dom liberal, o dom de líder, o dom de motivação não, o dom de misericórdia. Faltou algum? E o repartir, está todo mundo lá. Aí, irmãos, está todo mundo na mesa assim, a mesa está cheia e tal, de coisas, copo. Aí tem um descuidado lá, que dá logo uma pá, ele sem querer, mexendo lá, pá, bate assim e derruba o copo de suco, derruba, faz aquela lambança, irmão, a sujeirada. E aí, irmão, você vai perceber os 7 dons aqui na mesa. Sabe como você percebe? Quando a pessoa derruba lá o copo,
O que tem o dom do serviço, sabe o que ele vai fazer? Olha, não preocupa não que eu limpo tudinho aqui, então eu vou organizar tudinho. Não é não? E quem tem o dom de repartir, doador, chega nele e fala assim: rapaz, não preocupa não, eu pago tudo aqui, eu pago tudo, não vai ter problema nenhum. Ele tem o dom de repartir, não é não? E quem tem o dom do ensino? Falar: meus irmãos, meus queridos, essa derrubada do copo traz para nós uma lição. Não é não, irmão? Né? O mestre lá vai querer dar uma lição, tá? E aí, qual que é o outro que eu falei? O animar. O animar, que é o exortar, não é dar dura não, irmão, rachar, crente torna, não. É o crente que vai animar. Vai chegar no outro lá, falar: rapaz, acontece isso aí, anima aí, não tem problema não, vamos festar e dar uma animada na pessoa que derrubou o copo. E a pessoa que tem o dom da misericórdia, irmão, vai chegar nele e dar um abraço, vai chegar, dar beijinho, não fica assim não, olha, você não vai ficar traumatizado, entendeu? Você passou uma vergonha, vamos fazer cura interior em você, aí tem o dom da misericórdia, ele e ela, né? Dá beijinho, abraço, entendeu? Por causa do derrubar o copo. E aí aquele que tem o dom profético vai falar assim: eu já sabia que isso ia acontecer, Deus já me mostrou. Não, irmão? Está vendo o que é os dons no dia a dia? Irmãos, uma coisa eu sei: Deus colocou um desses dons em vocês, em mim e em nós. Deus deu para nós esses dons, e compete a nós sermos usados nesses dons, porque é o seguinte, irmãos, quanto mais a gente é exercitado, a gente põe em prática o dom que Deus nos deu, a gente vive melhor. Teve um irmão que chegou em mim e falou assim: pastor, como que eu descubro o meu dom? Como que eu percebo qual dom que eu tenho? Irmão, é só você perceber o feedback das pessoas, é um dos dons, do índice, né? A segunda coisa é você perceber, quando você faz aquilo, aquela atividade, traz para você um prazer inenarrável, uma alegria tremenda, uma realização tremenda, quando você faz aquilo. Por exemplo, uma pessoa que tem o dom de evangelista, quando ele é evangelista, meu Deus, ele fica todo feliz, realizado, sabe? É um prazer inenarrável quando ele está pregando o evangelho e ganhando almas para Jesus, porque ele tem o dom de evangelista, de evangelizar, né? Tem pessoas que têm o dom de evangelista aqui mesmo, na igreja, com certeza, são essas pessoas que trazem gente para a igreja, convidam as pessoas, e detalhe, convide as pessoas para virem à noite também, para ouvirem a palavra, são ganhadores de almas, têm o dom de ganhar almas. Irmãos, o que a gente precisa entender a partir desta palavra? Você tem um dom que Deus te deu. Uma outra observação, pelo menos um deles, ou você tem até mais que eles, ou você pode até ter 5 deles, ou até 7 deles. Sim, tem pessoa que é líder, tem pessoa que é profeta ao mesmo tempo, tem pessoa que tem o dom da misericórdia, tem pessoa, tudo em uma pessoa só, pode ser, não é? Não quer dizer que uma pessoa só tenha um dos, ela pode ter vários dons juntos, entendeu? Ela pode ter o dom liberal, ela pode ter o dom de servir junto, ela pode ter o dom da misericórdia juntamente, ela pode ter um dom profético, né, no sentido de vocês entenderem. Mas uma coisa é muito forte, eu gosto de falar isso, irmãos. Hoje em dia, as pessoas acham que exercer ministério é só subir aqui, no púlpito. Mas sabia que isso, por causa dessa palavra, você percebe que exercitar o teu dom não é só aqui na frente. Você não exercita o teu dom só quando você está com o microfone na mão. Não. Tem gente que acha isso. Eu às vezes noto isso nas igrejas, né? Percebo isso. Mas ministério não é só usar o microfone.
Ministério não é só estar no púlpito. Você pode ser um ministro de Deus na tua escola, no teu trabalho, na tua faculdade. Você pode usar a tua profissão para servir, e quando você está servindo ao próximo, quando você está sendo usado no teu dom, lá no teu trabalho, lá na tua escola, na tua casa inclusive, você está na perfeita vontade de Deus. E quando você está na perfeita vontade de Deus, você está feliz. E uma outra observação muito top, eu falei para vocês que esta manhã seria de destino e de propósito. Irmãos, em nome de Jesus, entenda isso: quando você descobre o teu dom, você descobre o teu propósito na terra. Glória a Deus, é forte. Quando você descobre o teu dom, você descobre o teu destino, o que Deus te chamou para fazer. E quando você descobre o que Deus te chamou para você, você não fica perdido, dando tiro para todo lado. Você faz o que Deus quer que você faça. E quando você faz o que Deus quer que você faça, você é feliz. Porque você é feliz porque você está fazendo a perfeita vontade de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Aí que está, irmãos. Aí que está. Tem pessoas que estão, às vezes, em um lugar, mas ele não está na vontade de Deus, ele não está exercitando o seu dom, exercitando o seu chamado. Irmãos, eu poderia ir até a noite falando disso aqui, porque é empolgante, né? Esse assunto, maravilhoso. Detalhe, as pessoas às vezes gostam de ser vistas, notadas, mas deixa eu te falar, ministério não é ser visto, celebridade, holofotes, não. Ministério não é ser visto, ministério, anote aí, é serviço para Deus, é serviço, é fazer a obra de Deus, é exercitar o seu dom. Então quando você está evangelizando, quando você está convidando alguém, quando você está, sei lá, limpando a igreja, você está exercitando o teu dom. Olha que coisa fantástica. E quem faz isso, por exemplo, e tem o dom de limpar, organizar a igreja, cuidar com amor, dedicação, fica feliz, irmãos. Não há dinheiro que pague isso, não é por dinheiro, é pela vontade e propósito de Deus, pela vontade e propósito de Deus. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Que maravilha esta manhã, né? Que bênção. Quantos aqui querem ser usados por Deus? Irmãos, nesta manhã Deus vai ativar os teus dons, Deus vai ativar os teus ministérios, e a Bíblia diz que o Senhor deu dons para nós. Ele, na parábola lá dos talentos, ele deu, no mínimo um, né? Ele deu 5 talentos para um, deu 3 para os outros, e deu dom, né, um talento para o outro. O que tinha 5, o que ele fez com os 5, irmãos? Ele granjeou, ele multiplicou mais 5, ok? Tem pessoas que têm 5 dons, desses daqui que eu falei, tem, às vezes até mais. Tem pessoas que têm 3 dons, tem 3, o que ele fez? Ou 2, é 2, né? É 2. Que tem 2 dons, o que ele fez? Ele granjeou outros 2. Ah, irmãos, e que pena. E o que tinha 1, o que ele fez? Ele enterrou. Irmãos, a única coisa que você não pode fazer é enterrar o teu dom. Amém, querido? Você não pode enterrar o seu dom. E talvez Deus me trouxe aqui para você perceber isso. Tem um homem que se chama Steve Furtick. Ele disse assim: quando Deus pede mais de você, é porque Ele vê mais em você. E eu, parafraseando a frase desse Steve Furtick, quero dizer o seguinte: quando Deus pede algo para você, é porque Ele vê algo muito grande em você. E nesta manhã, Deus quer que você perceba os teus dons. E uma outra frase bonita do Miles Moore, ele disse o seguinte: a maior tragédia de uma vida
não é morrer. A maior tragédia de uma vida é viver sem um propósito. Escute bem, a maior tragédia de uma vida, irmãos, é viver sem um propósito. E nós estamos aqui aprendendo um pouco mais sobre o propósito de Deus. E a grande questão não é o quanto você tem de Deus. Feche os seus olhos, escute isso. A grande questão nesta manhã não é o quanto você tem de Deus, mas o quanto Deus tem de você. Quanto que Deus tem de você? Deus tem de você 1% ou 100%? Eu vi o pastor Reginaldo Guerra falando disso. Quanto que Deus pode contar contigo? De 0 a 100. Nesta manhã, responda para Deus: Senhor, o Senhor pode contar comigo, mas Ele pode contar quanto? De 0 a 100. Deus podia contar com Jesus de quanto? 0 a 100. 100%. Com Paulo, com Wesley, quantos por cento? 100%, 80% talvez. E de você? A grande questão não é o quanto você tem de Deus nesta manhã, mas a grande questão é o quanto Deus tem na sua vida, o quanto Ele pode fazer através da tua vida. E nesta manhã eu queria perguntar: há alguém aqui que deseja se dispor para Deus e falar: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor? Uma mulher, um homem, fala: Senhor, eu quero que o Senhor me use, eu quero me render a Ti nesta manhã. Usa os meus dons, usa os meus talentos, Senhor. Usa, o Senhor deu-me diferentes dons, pela graça do Senhor. Nós vamos adorar a Deus com cântico, o louvor está preparado. Enquanto isso, ore agora, que a gente já vai orar juntos. Vamos adorar a Deus neste momento com cântico. Aleluia. Vai orando, vai falando com Deus, mediante a palavra que você escutou. A tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Aleluia. Usa-nos, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como Sim, Deus, usa-nos. ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Usa a tua igreja, usa os jovens, usa os homens, usa as mulheres. usa-me. Usa-nos para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Usa-nos, Deus. Renuncia a tuas vontades, renuncia os teus desejos, renuncia os teus impulsos da carne. Pare de fazer a vontade da carne e comece a fazer a vontade de Deus. Sonda-me, Aleluia. Sim, Deus. transforma-me, enche-me e usa-me. Aleluia. O quanto Deus tem de você, quanto Deus tem de mim. Entrega a tua vida ao Senhor, se renda ao Senhor. Para de perder tempo com coisas deste mundo, com coisas que desagradam a Deus. Começa a fazer a obra de Deus. Começa a fazer o que Deus te chamou para fazer. Começa a ocupar o teu tempo para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Usa esta igreja.
Usa, Senhor, as vidas que aqui estão, Senhor. Minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como Aleluia. flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, Senhor. Usa minha vida para o teu louvor. Eis aqui a minha vida. Usa-me para ganhar almas, para manter a igreja, para, Senhor, animar as pessoas. Um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Oh, glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo, nesta manhã. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, Senhor. que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Usa-me a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nossa, irmãos, que maravilha. Levante a sua mão assim, ó, se renda ao Senhor. Quando a polícia vai fazer uma batida, ele levanta a mão, rendido. Levanta a mão assim. Eu quero que toda a igreja ore comigo agora. Repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu rendo a Ti a minha vida, Senhor. Diga assim: Espírito Santo, me ajuda a descobrir os meus dons. Eu percebi alguns deles nesta manhã, e eu quero, Senhor, ser usado na maneira que te agrada. Usa a minha vida para o teu louvor. É a minha oração, Senhor. Eu consagro a minha vida a Ti, a minha família a Ti, esta igreja a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti nesta manhã, Senhor. Dá sentido à minha vida, propósito à minha vida, destino à minha vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Que bênção. Vamos aplaudir ao Senhor. Meu Deus. Pastor Renan, palavra. Glória a Deus. Você foi alimentado? Amém. Sai daqui com essa palavra no seu coração. Nós possamos dizer: Senhor, eis-nos aqui. Usa a nossa vida, em nome de Jesus. Permitindo o Senhor, hoje às 19 horas estaremos aqui novamente, adorando o Senhor, servindo ao Senhor. Pastor Olício, vamos sugar ele mais um pouquinho. Vai estar ministrando a palavra para nós também à noite. Bom, eu quero incentivar você, quem sabe vir, voltar, se desejar, quem sabe trazer um visitante. Permitindo o Senhor, estaremos aqui. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado, Senhor, por esse tempo na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, eu quero orar pela igreja do Senhor. O Senhor me deu uma responsabilidade de pastorear um rebanho que é do Senhor, de presidir uma igreja que é do Senhor. E eu quero orar por aqueles que têm dons, ministério, chamado, estão longe da Tua presença, ou longe daquilo que o Senhor tem, da vocação que o Senhor tem para cada um. Quero deixar claro, Senhor, as ovelhas são Tuas. Eu tenho orado muito isso nos últimos dias. A obra é Tua, as ovelhas são Tuas, Senhor. É o Senhor quem cuida delas. Que o Senhor me dê a sabedoria necessária para incentivar, para trazer ânimo, para trazer consolo, para reanimar os Teus filhos, para abençoar os Teus filhos, para mostrar a eles os dons que o Senhor deu a cada um deles. Que o Senhor levante homens e mulheres nesta comunidade. Tua palavra diz: a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Que o Senhor levante homens e mulheres não apenas para servir por causa desta comunidade,
mas eu creio que até homens e mulheres que quem sabe o Senhor deseja levar para outros lugares. A obra do Senhor é maior. Que o Senhor continue usando a vida dos teus filhos, Pai. E nesta manhã nós guardemos essa palavra em nosso coração. A palavra de ensino, a palavra de correção, a palavra de encorajamento, a palavra que nós devemos olhar para nós, não olhar para o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, olhar para nós. Senhor, o que o Senhor tem de mim? O Senhor depositou tanta coisa na minha vida, mas o quanto o Senhor pode contar comigo? Quanto eu estou disponível? Quanto eu posso dizer não para o trabalho? Quanto eu posso dizer não para as minhas vontades? De tudo aquilo que o Senhor deseja e espera de mim, quanto que eu estou disponível? Oh Deus, tem misericórdia de nós. Que nós possamos dizer, Senhor, eis-nos aqui nesta manhã. Usa a nossa vida, nos leva em paz, Senhor, e segurança. Nos dê um domingo abençoado na Tua presença, um almoço abençoado. Permitindo o Senhor, estaremos aqui à noite Te adorando. Eu oro pela igreja do Senhor, muitos ainda não vieram. Que o Senhor traga a Tua igreja na Tua presença. Fala com aqueles que o Senhor deseja falar, Senhor. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada na Tua presença. Sendo a Sua mão direita, que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre sobre sua vida, sua casa e sua família. Você que crê, diz: vamos em paz, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.